Deus por a vida de cada um de vocês que estão aqui, vieram ouvir, né, a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela tem a direção certa para nos abençoar, não é verdade? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram hoje aqui, vieram buscar da parte de Deus nesse lugar, amém? Já queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias 29, quero trazer uma reflexão da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, e que Deus venha abençoar os que nos escutam pelo Facebook, nesse momento, né? Com certeza Deus tem uma palavra para o coração deles, em nome de Jesus, né? Às vezes precisamos só de uma palavra certa, ela pode mudar a direção de nossas vidas e trazer aquilo que a gente tanto deseja e tanto a gente precisa. Todo mundo já encontrou? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 11 ao 13. Nós vamos ler o 14, só a parte A. Que diz assim a palavra de Deus. Diz assim o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A parte A apenas do versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Só apenas essa parte. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra. Talvez você já tenha ouvido algo parecido, mas eu queria trazer uma palavra aqui hoje sobre, muitas vezes é aquilo que nós precisamos, no sentido de, o porquê ainda a minha vida não mudou nessa área, o porquê aqui a minha vida não desenvolveu. E eu quero dizer que Deus tem resposta para tudo em nossas vidas. E a grande maioria das coisas que acontecem em nossas vidas, eu quero dizer, é nós mesmos que trazemos sobre nós as dificuldades. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus, ele sofre por falta de conhecer a Deus, né? Ele está dizendo que por falta de uma direção certa, o povo dele, ele perece, ou é destruído. Não consegue prosperar, não consegue saber se vai ser salvo. Às vezes nós perguntamos a algumas pessoas lá fora, e assim, você tem certeza da sua salvação? Elas dizem assim, quem sabe é Deus. Não, quem deve saber se nós vamos ser salvos somos nós. Porque quem conhece a palavra, ele sabe a posição que ele se encontra, se de salvo ou se não salvo. Não é verdade? Então Deus, ele quer colocar a gente na posição de salvo, na posição de filho, na posição de herdeiro dele. Mas para a gente estar nessa posição, eu quero dizer, devemos ter a audição bem sensível à voz de Deus. E estarmos dispostos a renúncias para poder a gente conquistar ela. Quando a gente vem para um culto como esse, nós que cremos em Deus, acreditamos na palavra dele, nós estamos dizendo, Senhor, estou disposto a renunciar, fala comigo hoje, se tem alguma coisa impedindo. Então o povo de Deus, ele tem que estar pronto, não só para ser abençoado, mas também para renunciar, perder, se desfazer de algo, para ser vitorioso. E a palavra de Deus, ela fala conosco, muitas vezes, em áreas de nossas vidas, que muitas vezes se encontramos achando que está tudo bem, e às vezes não está bem. E muitas vezes é nessa área que a gente não está bem, que a nossa vitória não chega. Jesus diz assim no versículo 11,
O sentido de toda a palavra vai ser no versículo 11, quando ele diz assim: eu que sei o pensamento que eu tenho ao teu respeito. Eu que sei o pensamento. Ele está falando da palavra, da direção dele, do caminho dele. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, é o que ele está se referindo assim, é o que ele está se referindo aqui. Eu sei o pensamento. Eu sei o caminho que você deve andar. Eu sou o caminho, como disse Jesus. Eu sei que pensamento tem ao teu respeito. Ele disse assim, é pensamento de paz. E não é de mal. Ainda em outras palavras, ele diz assim, para realizar o desejo que tem no teu coração. Por isso que em Salmo 37, versículo 4, ele vai dizer assim, te deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo que tem no teu coração. Ele vai suprir o desejo do teu coração. E hoje eu quero falar que isso se cumpre quando a gente escuta Deus. Pastor Erivan, mas se você orar, eu posso receber algo? Pode. Deus pode dar um sinal de uma cura, um sinal de uma porta aberta. Mas o problema é que você tem que manter a cura. Você tem que manter a porta aberta. Porque não é você ser abençoado um mês e no outro mês as coisas vêm com dificuldade. Não é você ser curado de uma enfermidade e daqui a pouco aparecer outra. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então quando Deus disse, eu sei o pensamento que eu tenho para vocês, assim, eu tenho uma direção certa. Eu tenho a palavra de conserto que vai consertar a tua vida. Mas muitas vezes, sabe por que nós não conquistamos? É semelhante o trabalho da gente. Se eu vou trabalhar, eu vou comer. Se eu vou trabalhar, eu vou conquistar alguma coisa. Claro que a gente espera esse trabalho debaixo de uma bênção de Deus. Mas se eu não trabalhar, como é que no final do mês eu vou receber meu salário? E como está escrito, o trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalhou, ele é digno de receber. O próprio Jesus que disse essa palavra, eu posso pegar essa palavra digno. É isso? Ele disse que era digno do salário, o que trabalha. Estava se referindo à vinha dele, ao trabalho da obra dele. Mas eu posso dizer também, irmãos, que se Deus prometeu que se eu andasse sinceramente em espírito e em verdade no caminho dele, eu acredito que essa palavra também pode dizer assim, Senhor, eu sou digno, porque eu cumpri com a minha parte, eu fiz o que o Senhor mandou. Deus, Ele se submete à sua própria palavra, Ele vai cumprir com a palavra dele, para que ninguém consiga molestar Deus, cobrar dele. Eu servi a Deus, um exemplo, você dizia a Deus, Deus, eu te servi, eu cumpri à risca teu caminho, e o Senhor não cumpriu com a palavra, com a sua promessa. Você acha que Deus vai fazer isso, para você ter essa força de cobrar de Deus? Não. Mas Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele fica atento aos nossos passos, ao nosso dia a dia, para realizar o que Ele prometeu. E Ele diz assim, eu sei um pensamento que eu tenho ao teu respeito, é pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que tu deseja. E Ele vai mais falar assim, isso fala, sabe de quê? De comunhão, meu irmão, de relacionamento. Então, me invocareis. Invocar Deus. Você vai passar a orar a mim, eu vou ouvir você. Olha só. Deus, Ele quer te ouvir. Deus quer que você ore e Ele te escute. Mas como está escrito em Isaías, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Eu vou ler algumas coisas aqui, algumas promessas que Deus nos fez e Ele quer cumprir na sua vida. Mas é preciso você entender que não só é dizer que Ele vai cumprir se eu não cumprir com o meu trato. Sabe o que é uma aliança que você fez com Deus? É um trato, é um contrato. Foi um contrato que você fez com Deus. Quando você fez, se você faz um contrato de uma casa para alugar ela, então no contrato, quando você lê, vai estar a exigência do dono. Um exemplo de manter o telhado em boa condição, de manter as paredes, a pintura, as portas, e quando entregar da mesma forma. Foi o contrato. Então o pacto que você fez com Deus, a aliança, foi com isso aqui, ó. Está aqui. Você já leu o contrato que você fez com Deus? Tem lido esse contrato todo dia para que você ande por ele? Porque dentro desse contrato aqui vai estar o que Deus te pediu, o que Deus pediu de você e o que Ele te prometeu de te dar. Está tudo aqui. Entenderam melhor, irmãos? Está aqui o meu contrato que eu fiz com Deus. No meu contrato existe o que? Exigências, cobranças. Todo contrato que é feito tem sua cobrança. Quando você vai comprar um carro no banco, está lá a exigência. Juro, se passar de um dia, tanto de juro. E você tem que pagar lá o juro. Não tem esse negócio não, com o banco não tem esse negócio não. Para tudo tem uma cobrança, uma exigência. Quando você fez essa aliança com Deus, você está dizendo, Senhor, Deus disse, em outras palavras, se tu me ouvires, se tu guardar meus mandamentos, é como nós vamos ler hoje, tu vai ter muitos anos de vida, eu vou curar tuas enfermidades, tu vai prosperar em tudo que tu colocar a tua mão, eu vou dar ordem a meus anjos a teu respeito, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, ninguém poderá te resistir, eu serei contigo. Está toda promessa que Deus te fez. Tem mais de 8.000 promessas ao teu respeito. Mas também tem o contrato que você fez com Deus. Você tem quebrado esse contrato? Porque se você tem quebrado esse contrato, hoje é dia de você renovar. Eu só não renovo, meu irmão, minha aliança com Deus depois que eu me converto, não. Eu me renovo todo dia. Cada dia que eu acho que eu quebrei o contrato, eu estou lá me renovando. Senhor, achei um ponto que eu violei. Eu me renovo contigo hoje. A partir de hoje, essa área aqui que eu não via, agora eu passei a enxergar. Eu entro em um novo contato. Eu renovo a minha aliança. Tem tanto crente, irmãos, que precisa renovar a aliança com Cristo. Às vezes por ignorância, não conhece, mas outros é sabendo. Outros sabem. E os que sabem, Deus cobra mais. Quanto está entendendo, igreja? Deus não quer ver ninguém aqui passando dificuldades nenhuma. Você acha? Você que conhece até quem não conhece Deus pela palavra, ele vai dizer, Deus não quer ninguém, nada ruim para ninguém. Agora, como Deus disse assim a Josué. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué mesmo. Eu vou mostrar algumas coisas no Velho e no Novo para você, tá certo? Porque o contrato está de pé ainda. Livro de Josué, depois de Deuteronômio, capítulo 1. Vamos renovar o contrato, o pacto, a aliança, nessa noite com Deus. Josué 1. Faça de conta que você é Josué e Deus está falando com você hoje. Josué, eu vou ler do versículo 6, para nós entender melhor. Diz assim, ó. Ser forte e corajoso. Deus primeiro disse que quer que você seja forte e corajoso.
Seja uma pessoa valente para enfrentar o caminho. Porque no meio do caminho, com certeza, vai ter suas dificuldades. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente, escute o contrato com Josué, tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, isso é o contrato, viu? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Se eu não me desviar, você é o quê? Deus disse, você vai ser bem sucedido. Por onde tu quer que tu andares, não importa para onde você vá. 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Porque Josué era eu posso dizer, era o pastor, era o pregador no meio daquela congregação. Não cesse de falar. Antes medita nele dia e noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está o quê? Aí ele vai dizer, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu vou parar aqui. Irmão, quando se faz uma aliança, um pacto, ou um concerto com Deus, que significa a mesma coisa, um contrato, sempre Deus, antes de prometer algo, Ele vem exigindo uma vida de obediência a Ele. Ninguém que não obedeça a Deus, Deus é obrigado a cumprir com a parte dele. Porque no contrato ele já diz, se você fizer, então eu cumpro. Se você não fizer, vai dizer o que é que acontece. Quem lê Deuteronômio 28, vai ver as bênçãos, que é determinada por Deus para quem obedece, e as maldições para quem não obedece. Então está lá. Por que Deus é justo? Porque Ele está me mostrando o que eu devo fazer. Eu tenho a escolha de escolher o bem e o mal, a vida e a morte. Quando alguém escolhe o mal, então Deus, Ele é justo, irmão. Foi a escolha sua, foi sua decisão. Foi você que decidiu plantar. E tudo que o homem planta. Então ninguém diz, Senhor, não. Você violou a minha aliança. Você, o contrato, o que você me prometeu, você não fez. Deus disse isso a Josué aqui. Mas observe que no Novo a gente também encontra o Espírito Santo, ele falando coisas semelhantemente a mesma coisa. Um exemplo, no livro de Tiago, abra aí Tiago. Mas isso foi na velha aliança, irmão, a velha aliança, entre a nova aliança, ela está interligada. Algumas coisas foi abolido, mas você tem que saber que não foi tudo. Porque tem coisas do Velho Testamento que hoje se referem a amar o próximo. Então temos que saber o que foi abolido, o que foi tirado e o que não foi. No livro de Tiago, entre viver em comunhão com Deus, isso não mudou. Ah, mas hoje é pela graça, pode pecar. Não tem nada a ver. Onde é que tem esse versículo dizendo isso? Quem é esse que tem essa chamada, que está ensinando isso? Ele está acabando com o povo de Deus. Um pregador da palavra dizer assim, que pode pecar, isso é besteira, é pela graça. Ele está destruindo a tua vida, pode fugir, é lobo. É guiado pela carne, pelo demônio, não é por Deus não, irmãos. Quem é guiado pelo Espírito, ele te leva a andar em santidade. Qualquer palavra que não te leva a andar em santidade, é carne ou demônio que está ensinando. O demônio conhece a palavra, ele usa também, viu, irmão? Ele falou da Bíblia para Jesus, quem lembra? Cuidado, nem todo mundo que está pregando a Bíblia está sendo guiado por Deus. Cuidado. Se aquela palavra te leva a comunhão em santidade, o demônio nunca vai te ensinar a ter comunhão em santidade com Deus. Agora, se ela está ensinando a você ser rebelde contra a palavra, pode fugir dela. Quanto é tempo? Livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1 mesmo, vai dizer assim, olha. No versículo 25.
Mas aquele que considera atentamente na lei, essa lei aqui não é do Velho Testamento mais, está falando do Novo agora, a lei do Novo. Na lei perfeita, lei da liberdade, que está falando que não é mais a lei de Moisés, que o povo era preso, era obrigado. Hoje Deus quer, ou é voluntário ou não é. E nela persevera, ou seja, permanece nela. Não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, que era o que Deus estava dizendo a Josué lá. Você tem que andar, tem que praticar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ou, em outra tradução, vai dizer, vai ser bem-sucedido em tudo quanto realizar. Ou seja, foi feita uma promessa a Josué lá na antiga aliança, dizendo que Josué, se obedecesse a palavra, ele seria bem-sucedido em tudo que ele realizasse. No novo, nós vemos aqui o Espírito Santo usando o apóstolo Tiago, o servo de Deus, irmão de Jesus Cristo, falando que você seria bem, ou é bem-aventurado se você andar cumprindo a lei da liberdade, o evangelho de Cristo que ele está se referindo. Você quer ser bem-aventurado, porque em tudo que você fizer, ele está dizendo assim, obedeça o evangelho. Ande pela palavra do Senhor Jesus. Quando a gente volta para o velho, vamos voltar para o velho, depois vou voltar para o novo de novo, para você entender melhor. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, acho que a irmã leu esse versículo hoje aqui. Disse assim, ó, Deus prometendo como que ele é o Deus da cura. Vê só o que ele vai dizer. E disse, observe que antes ele exige a obediência, uma vida de obediência. Disse, se você quiser receber as bênçãos de Deus. E disse, se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus o quê? Mandamento, e guardares, observe que ele está mandando, mandamento e guardar, foque nisso, que lá no novo nós vamos falar sobre isso também. Todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre o egípcio, pois eu sou o Senhor que eu sou o Deus da cura, o Deus que te sara. Mas o Deus que te sara, ele disse o quê? Que você andasse pela palavra. É interessante que pessoas esperam vir o problema para poder recorrer a Deus. O bom é a gente já viver bem com Deus para que os problemas não venham. Deus é misericordioso, Deus se reconcilia com o homem, se reconcilia. Mas ninguém quer sofrer para depois receber a bênção depois. O bom é se manter bem com Deus. 23 de Êxodo ainda, ele vai dizer assim. E tem pessoas que andam quebrando a aliança com Deus e não está nem aí, nem pede perdão, nem se reconcilia. O versículo 25 também do capítulo 23 diz assim, olha a promessa do Senhor. Servireis, sirva a Deus. Eu sou um servo de Deus, no dia de hoje. O que é servir? Servir é obedecer ao dono da gente, ao nosso Senhor. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso, está falando do teu trabalho, da tua comida, e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Mas antes ele disse o quê? Servireis. Sirva a Deus. O que eu quero dizer a você é que você tem que se manter em aliança com Deus.
Pastor Erivan, eu não sou crente, mas eu recebi uma bênção. Amém. Deus está te chamando, Deus está se manifestando para você. Mas você quer ser bem em uma coisa e ter 90% da sua vida destruída? Não quer. Você quer trabalhar e o diabo não tocar no que é teu? Você não quer. Do que adianta hoje você estar bem e amanhã você não está, se você não quiser andar em aliança? É isso que eu quero lhe ensinar. É manter uma vida bem constantemente. Ser feliz, bem-aventurado constantemente. E não adianta, irmão, dizer que é bonzinho, que bonzinho para Deus não existe. Não existe bonzinho para Deus que não obedeça a Ele. Ah, eu sou uma pessoa muito boa, para Deus não voga, tem que obedecer a palavra. Não entra no céu bonzinho. Só entra no céu quem tem aliança e anda pela palavra de Deus. Não é verdade? É a Bíblia quem diz. A Bíblia não diz que é os bonzinhos que vão entrar. A Bíblia diz é os que obedecem a Deus. Não é porque eu ando bem com 3, 4 pessoas que eu já vou entrar no céu. Não. A Bíblia diz que nós devemos ser para com todos. Nós tem que mudar. Servireis ao Senhor, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele vai dizer assim: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Ele diz assim: vou dar os dias que eu te dei na terra, vai se cumprir. Tu não vai morrer antes do tempo, não. Traduzindo, o que ele quer dizer? A doença não vai conseguir te matar. Acidente, Deus vai te livrar. Se Ele vai completar o dia, Ele vai te preservar. O diabo não vai usar ninguém com revólver, ninguém vai conseguir te abater. Mas Ele diz o que? Sirva a Ele. Ande pela palavra dEle. De outra forma, irmão, nem o pastor, nem Deus consegue te ajudar. Nem Deus e nem o pastor consegue te ajudar. Agora, a igreja, quando ela entende o propósito de Deus, irmãos, que coloque em prática, irmãos, é orando e as coisas acontecendo. Porque ele diz assim: então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vou. Quando ele diz assim, eu vou te ouvir, o sentido de eu vou te ouvir, ele diz assim, eu vou realizar o que tu está me pedindo. Aí Deus na Bíblia dele, tem alguma passagem na Bíblia, algum versículo que diz que tem alguma coisa que Deus não possa fazer? É uma pena que aqueles que não andam por fé, irmão, que o médico dá um diagnóstico, ele se abate, vai, se tranca no quarto, vai lá, se acabar. É uma pena que muitos não escutam o que Deus diz, ele fica com o que ele acha, ou com que as palavras contrárias. Uma coisa eu quero dizer a você nessa noite, pega essa palavra que eu vou falar agora. Não deixe nenhuma palavra dessa vida, dessa terra, roubar que Deus falou no teu coração. Quando Jó estava lá na miséria, porque Jó não conheceu a pobreza, ele conheceu a miséria. Chegou ao estado de miséria, perdeu tudo que tinha. O homem mais rico voltava de esmola. O homem que tinha saúde, entrar numa doença e viver se lamentando, se coçando com um caco. Mas sabe o que foi que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Sabe o que Jó disse? Essas conversas, os amigos lá, os filhos de Deus que estavam dizendo que Jó estava até em pecado, ou coisa parecida. Sabe o que foi que ele disse assim? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não foi ouvir palavra contrária deles, não. Pelo contrário, depois os amigos que vieram consolar Jó, teve que Jó interceder por eles. Porque Jó disse que eles não falaram o que era reto, que nem Jó falou. Até o que a gente fala, irmão. Deus, olha, se nós estamos ensinando. Cuidado para você não ensinar nada errado. Porque Deus vai cobrar de você o que você ensina às pessoas. Seja justo. Não passa a mão pela iniquidade, nem pela nenhuma injustiça. Senão Deus vai assim, tá lembrado que você destruiu a vida daquela pessoa, que você ensinou a ela um caminho que não era? Você mandou ela fazer uma coisa que eu abomino? Deus vai cobrar de você mesmo. Por isso que o pastor Erivan não alisa. Porque eu não vou pagar preço para agradar ninguém.
posso agradar ninguém. Ou eu vou honrar uma pessoa e vou desonrar a Deus, ou vou desonrar a Deus e vou agradar a pessoa. Eu prefiro honrar a Deus, porque Ele vai estar comigo todo tempo. Mas se Ele servir, Ele prometeu. Ele não disse lá que Josué tinha que ensinar o povo, falar do livro da lei, pregar a palavra dele? Mas esse tipo novo eu quero mostrar aqui ainda em Provérbios 3. Provérbios 3. Dá tempo. Provérbios capítulo 3, abra aí. Amém? Olha o que ele vai dizer aqui, viu? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os quê? Os meus mandamentos. Olha o que ele vai dizer, o ensinamento e o mandamento. Olha o resultado que ele vai falar lá. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Salomão aqui está falando uma coisa que Deus já tinha falado lá, que completaria os dias de vida daqueles que servissem a Ele. Porque eles aumentarão os teus dias, né? E te darão anos de vida e de paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, atrás ao pescoço. Escreve ela na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Ou o que ele vai dizer ainda? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou parar aqui. Não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento. O que foi que ele disse lá no livro de Jeremias que nós deu a leitura? Eu que sei o pensamento que eu tenho ao teu. E aqui está assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Tem muitas pessoas se apoiando no que acham e não no que Deus diz. Deus só se responsabiliza com aquilo que Ele diz, não o que você acha. O que você acha para Deus não importa, o que eu acho para Deus não importa. O que importa é o que, da forma que Deus nos ensinou. É aquela coisa. A Bíblia diz assim, tira essa imagem de escultura da tua casa. Aí você diz assim, mas isso é besteira. Isso eu não creio, eu não adoro. É aquela velha conversa. Fica questionando o ensinamento de Deus. Deus diz assim, é abominação, é maldita a casa que encobre. Para que eu vou questionar mais o que? Se está na Bíblia. Se foi o mandamento que Deus disse que não é para mim ter. Aí eu tenho. Aí o que acontece? O pastor vai, ora, repreende demônio, repreende enfermidade, tudo bem, sai curado. Aí daqui a pouco, aqueles demônios que estavam lá, por causa do pecado da idolatria, que aquele é associado à feitiçaria, aquelas imagens, tá lá, os demônios lá, daqui a pouco o pastor vai se embora, em vez de ficar a luz na sua vida, você ter o pacto com Deus e você ficar protegido, assegurado pela palavra, você volta, deixa essa imagem aí, é besteira, pastor. Aí o pastor vai-se embora, Deus diz, não viu não. Ele não veio só exercer poder e autoridade não, ele veio trazer minha aliança para você. Aí os demônios de novo. Começa a operar de novo. Resolve não, irmão. O que resolve a nossa vida, primeiro, pacto, poder, autoridade. Para permanecer. Porque tem crente que se converte, mas ainda tem imagem de escultura em sua casa. Porque não adora, não é besteira. Aí eu faço o que Deus disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Você está enganando a você próprio. Não te estribe no teu próprio entendimento. Como você está entendendo, igreja? Estou falando de algo que acontece muitas vezes. Você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa que ela não quer andar em aliança com Deus. É só momentâneo.
Satanás vai te respeitar, a bênção vai estar quando você estiver ali. Quando aquela pessoa não permanece no pacto, a maldição volta. Porque a maldição foi em modo do pecado. E se o pecado não for removido da sua vida, a maldição voltará para a sua vida. Por isso que Jesus veio para você fazer uma aliança e andar pela palavra dele. O que eu ensino é o suficiente para tu entrar no céu, para tu ser abençoado, para Deus te usar, para Deus fazer o que seu coração deseja. E outra coisa, a forma que eu ensino, irmão, só não entende quem não está no culto. Só se estiver lá no outro canto, bem longe, não estiver ouvindo. Mas ele vai falar uma coisa aqui ainda. Olha só, a respeito da saúde ainda aqui embaixo. Não te estime no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos ele vai endireitar. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e te aparta do mal. Olha o que ele vai dizer agora, falando dos mandamentos. Será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Esses ensinamentos de Jesus vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Traduzindo, você vem aqui, nós temos o dever de orar pelo enfermo, pelo que está passando por alguma coisa. O pastor ele vai fazer isso, mas você tem um dever de seguir o que você está aprendendo. Você não está aprendendo, você não está ouvindo. A palavra de Deus, ela garante a tua saúde. Ela é a segurança que a doença não vai te destruir. Mas eu sirvo a Deus. Aí eu boto lá na minha casinha. Só quem é digno de adoração é Deus. Aí bota lá. Eu não sei os cantores de hoje, que eu estou com quase 10 anos, mais de 10 anos que eu saio desse mundo. Mas o que estão fazendo fama agora, eu não sei, né? Eu sei que as famas de hoje tem que ser música de toda pornográfica, porque se for música decente, com uma letra que fala de uma família, hoje não faz mais sucesso. Tem que ser músicas pornográficas. Coisa mais triste do mundo, dentro de uma casa. Aí bota lá, música do mundo, adorando o cantor, ruindo com o desejo da carne. Como é que você quer que Deus habite? Como é que você quer que o seu coração esteja totalmente dele? Porque ele diz assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar com o quê? Todo. E todo coração é renúncia, meu irmão. Todo coração é não ter nada que ofenda a santidade de Deus na tua vida. Todo coração que ele está falando é andar em todo o caminho que ele ensinou. Eu posso dizer que eu ando de todo coração e amo a Deus, mas a minha vida pode ser que não responda a isso. Imagina dizer assim, eu sirvo a Deus com todo o meu coração, como ele disse, eu dizendo, mas o meu dia a dia, ele revela que eu não sirvo a Deus. As minhas atitudes mostram isso que não é. Quantos está entendendo a palavra, Cristo? Diga glória a Deus. É aquela famosa história. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Para que Deus possa operar na tua vida. Tem muitas pessoas colocando a pedra da idolatria para Deus não operar. A pedra da feitiçaria. A pedra da ira, a pedra da discórdia. A pedra da palavra imunda. São pedras que Jesus mandou tirar de nossas vidas para que Ele esteja conosco. Ele não disse que nós estaria conosco se nós estivéssemos de todo jeito. Ele disse que Ele estaria conosco se nós andássemos pela palavra dEle. O maior ou o menor se submete ao maior. E quem é o maior? Jesus, é o nosso Deus. Então os menores que somos nós se submetemos a eles. É Ele que tem o poder de mandar em nós. E nós não temos o poder de mandar em Deus.
Irmãos, você nunca vai ter uma experiência profunda com Deus se você também não se deleitar em obediência. Você nunca vai saber a fidelidade que o seu Deus tem se você não se entregar totalmente a Ele. Agora, depois de uma grande entrega de verdade, aí você vai ver o que é que o seu Deus faz. Eu fico observando, sabe o que? Às vezes passa é história, né? É história, né? Que fica passando. Aí vai lá nos stories, né? Eu deixo lá. Aí vai passando as coisas. Aí, aqui posta um louvor. No outro já posta uma música do mundo dançando. Aí daqui a pouco um louvor, daqui a pouco outra música do mundo. Diga assim, Deus tem duas fontes. Deus ou é sal ou não é. É ou não é? Você pode olhar assim, não é? É uma mistura, irmão, dividido. A Bíblia diz que Deus não habita em um coração dividido. Traduzindo, está falando de Deus, amém. Só digo uma coisa, não tem como salvar, não tem como Deus fazer alguma coisa por uma pessoa assim. Pessoas divididas. O seu coração tem que ser totalmente de Deus, irmão. Se tem uma coisa, quer ser apegado, quer ser viciado em alguma coisa, seja viciado em ler a Bíblia. Seja viciado em orar. Seja viciado em pregar a palavra de Deus. Seja viciado em amar, coração puro. Mas se avicia em tudo esse mundo, se apega a tudo, porque aquilo que você se apega se torna vício. Se apega a carro, se apega a moto, se apega a casa. É uma idolatria com os bens materiais. É um amor ao dinheiro desnecessário. A Bíblia diz que o problema não está no dinheiro, o problema está em quem conduz ele. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Então eu posso ter dinheiro? Posso. Deus quer me abençoar? Ele pode. Agora eu não posso ser amante, apegado, dedicado ao dinheiro. E você só vai provar que você não é amante do dinheiro, irmãos, quando você andar em atitudes. Amém? Eu vou ler aqui algo. Ele disse o que? Que no versículo outro vai falar que, ele vai dizer assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que ele vai dizer agora. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Isso aqui é uma promessa de Deus. Quando eu honro, está falando de ser dizimista, ser um ofertante, esse que vai transbordar. Mas ele não está falando daquela pessoa, irmão, que dá assim, ó. É aquela que dá com fé mesmo. Isso aqui é X. A gente percebe que tem gente que dá porque é o jeito. Né? Aí está na sala. Aí o que está lá, bota logo aí dentro ligeiro. Pegado, irmãos. Ao dízimo lá, Deus abençoou com uma coisinha a mais, aí não bota a coisinha a mais não, só bota aquele da semana passada, do mesmo mês. Então, irmãos, se Deus está, você quer ficar evoluindo, então se Deus aumentou 50 centavos no teu dízimo, né, que foi 50 reais a mais que Ele te deu, um exemplo, 5 reais, né, então continua abençoando para Ele começar aumentando, porque Ele está deixando 90 para a tua vida, 90, o que importa é que 90% está ficando no teu bolso. Ou você não queria ganhar 1 milhão por semana para você doar 100 mil reais toda semana para a igreja? Queria não? Queria nada. Quem é que não queria aqui? Né? Mas muitas vezes Deus dá 1 milhão, quando chega em 2 milhões, diz assim, rapaz, 200 mil está dando na igreja. Se esquece do pacto, que é a aliança. Quer saber? Jogar aquilo ali, podia botar fogo, meu. Eu quero saber do que Deus está me abençoando. Eu quero saber para onde Ele está indo, eu deixando de ir. Eu quero saber que Deus está me abençoando. Porque tem aquela pessoa, o que é que eles estão fazendo com esse dinheiro? Eu não estou preocupado, depois que eu der a Deus, um exemplo, eu dou o meu dízimo a Deus, eu não quero saber quem vai tocar nele, ele vai tirar de Deus, não é meu mais. Entre eu e Deus eu já estou certo, eu estou bem. Agora quem roubar, quem desviar, aí vai estar mal com Deus, né?
Porque tem pessoas que não dizimam por causa disso, pensando nisso. Mas Jesus aqui, ele disse uma coisa, olha. Ele falando de ensinamento, de obediência. Lá nós vimos que ele disse que seria bem sucedido. Aqui nós vimos que será isso saúde para o seu corpo, refrigério para os teus ossos, que abençoaria os nossos celeiros, que também envolve o dízimo, a fidelidade, claro. Você vê aqui em Mateus capítulo 28, tudo Deus pediu antes, para depois ele dizer assim, eu vou ser. Quem quiser acreditar de outra forma, pode acreditar. Viu? Isso, como é que eu posso dizer? Deus, ele respeita as suas decisões. Agora, ele só não vai confirmar e o resultado que você espera talvez não chegue. 28, versículo 20. Mas vamos ler do 18 para você entender que a autoridade foi dada a Jesus, que hoje não é mandamento velho, mas sim o novo. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho. Você que não é batizado, procure se batizar. Versículo 20, olha o que ele vai dizer agora, preste bem atenção. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele disse a metade. Todas as coisas, Jesus disse, que eu vos tenho ordenado. Aí depois que ele disse isso, é igualmente no Velho Testamento, ele vai dizer assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Mas primeiro é assim, ensine eles a guardar o que eu tenho ordenado a ele. Aí depois ele vai dizer assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. Se eu fosse um escritor aqui, traduzir isso aqui, dentro do meu conhecimento, que é pela misericórdia Deus me deu, eu tinha colocado assim: e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, então eu estarei convosco. A minha tradução eu colocaria assim, porque ele está se referindo a isso. Então eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pode colocar uma, se não tem tradução assim, pode colocar, que ele está se referindo a isso. Deus só estará conosco quando a gente está na palavra dele, igreja. Por isso que ele diz assim, para você entender que eu estou falando a verdade. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, ele vai dar. Aí a promessa chega, ele diz. Aí depois disso ele diz: pedireis tudo o que quiser e vai ser feito. Que é o que está lá, olhando no texto de Jeremias. Eu sei o pensamento, que é o ensinamento, é a direção, que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí no versículo 12 ele vai dizer assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, que é, e pedireis tudo o que quiser e vai ser feito. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus não mudou, igreja. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo. Um novo ensinamento veio, mas é tudo interligado, tudo, ele se encaixa no que ele ensinou no Velho. Foi abolido o sacrifício de animal? Foi. Só algumas coisas foram abolidas. Algumas coisas foram abolidas. Mas a grande maioria não foi. Está interligado. Se você ler o Velho Testamento, no Novo você vai encontrar coisas se referindo às mesmas direções. Não é a mesma palavra, mas são a mesma direção. Jesus disse: eu estarei convosco. Para você entender que Jesus está se referindo a isso aí, então, quando é que Jesus não está mais com uma pessoa? Deixa eu me lembrar de um versículo. Primeiro eu quero ler aqui um versículo aqui em Mateus 15. Mateus 16. Outra promessa aqui. Outra promessa que eu quero encerrar. Quem está em casa eu tenho certeza que está sendo abençoado. Ah, pastor Ivan, eu sou crente em casa. Tá não. Você já está violando a palavra. É provável nisso, duvido se sua vida está dando certo. Eu provo com a sua vida que você não é crente em casa. Só eu começar a mostrar o que está acontecendo na sua vida, já diga a você que Deus não está com você. O que prova que Deus está em mim também, igreja, eu comecei a meditar nisso. É quando as minhas coisas começam a dar certo. Como é que Deus prometeu e está em mim e as coisas só dão errado? É claro que Deus está em mim. É claro que em alguma área eu quebrei minha aliança com Deus. Eu não
não tive um conserto, não me voltei para Deus. É só a gente parar para atenção. Não, Deus prometeu, pastor, e por que não está se cumprindo? Se você observar, está faltando alguma coisa. Aí eu sempre digo assim, nem que seja uma raizinha de amargura, mas tem. Eu disse que capítulo 16 de Mateus, acho que é o versículo 18. 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Ele está falando da igreja dele, viu? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela quem? Contra a igreja. Mas o problema não é falar da igreja que somos nós, é saber quem é a igreja na luz da Bíblia. Dizer igreja é uma coisa, mas saber quem é a igreja, aí é aí que está. Quem é a igreja de verdade? Na Bíblia. É isso que eu quero dizer a você. Eu posso estar aqui com vocês, mas eu posso não ser igreja de Cristo. Porque a igreja, ela fala de unidade. Eu posso estar aqui, vocês podem estar tudo bem com Deus, e eu posso não estar. Eu posso estar desligado do corpo de Cristo. E no meu pensamento eu estou buscando a Deus. Mas aquele negócio, minha vida nunca vai dar bem. Nunca vai atingir a fase que deveria atingir. Vou dizer assim, mas pastor, eu faço isso. Olha, eu vou ser bem sincero, tem coisas que até os ímpios, os gentios aí, como nós vamos ler um texto agora, eles conseguem também. Deus está falando de algo sobrenatural que não se compara às coisas do ímpio lá fora. Algo diferenciado mesmo. Você já pensou você entrar ano, sair ano, só dando certo a tua vida? É isso que Deus está falando. Você já pensou entrar ano, sair ano, e você sempre curado? É isso que Deus está falando. Uma coisa diferenciada para todo mundo perceber que é Ele que está fazendo. Não é uma coisa semelhante ao dos ímpios, não. Como é que nós vamos saber? Ah, o ímpio também fez, e aí? Não, é uma coisa diferenciada que Deus faz mesmo. Isso é a fé do pastor Elivanho que ele vê na Bíblia, viu? Aí diz assim que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Aí você vê aqui no capítulo 18, só para ter uma reflexão. No capítulo, versículo 15 por diante, vai falar como tratar um irmão culpado. E Jesus vai falar desse irmão culpado. Quem é ele? Aqui, ó. Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai-te, reconcilia-te com ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja esclarecida. Por que isso? Vou lhe explicar daqui a pouco. E se ele não te os atender, ouvir, né? Diz à igreja. E se recusar ouvir a igreja, essa pessoa, considere-a como o quê? Gentil ou publicano. Ou na tradução King James, pagão. O que é essa pessoa gentil e publicano? Uma pessoa que não é igreja. E só violou o quê? Uma falta de reconciliação. Vocês estão entendendo, igreja? O que eu ensino, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não estou ensinando nada de mim mesmo. O que eu ensino, eu sei que não é de mim. É de Deus. É Deus que está ensinando a vocês aqui. Só não é salvo quem não quer num ministério como esse. Só não é abençoado quem não quer. Porque é esmiuçado, simplificado, mostrado, detalhe por detalhe. Aí é só se você quiser ser incrédulo ou não quiser aceitar. Publicano ou gentil. Então as portas do inferno não prevalecerá quem é a igreja. Mas quem é gentil, publicano, Jesus não garante, não. Ou pagão, né? Vai dizer na outra tradução. Gentil, irmãos, é uma pessoa que não tem aliança com Deus, a Bíblia fala. Ou pagão, ou publicano. No Velho Testamento chamava de incircunciso. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? A palavra está boa, né, irmão? Quem gosta de aprender. Está boa até para mim, irmão, que eu estava preocupado que eu ia pregar para você, dizendo, meu Senhor, tem tanta coisa, mas eu vou pregar o que hoje? Né? E ele vai dizer aqui, que até o que o pastor ligar na terra,
será feito no céu. O que ele quis dizer? Que o concordo da igreja também voga. Mas por que ele diz assim, diz à igreja? Eu vou dizer o porquê, tem coisa que a gente tem que dizer à igreja o que está acontecendo a vocês. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque Jesus fez isso. Jesus, ele é sábio. Tem coisas, irmãos, que a gente tem a obrigação de dizer assim, ô igreja, eu quero contar o que está acontecendo na vida. Tem gente que não quer que se exponha. Mas em algum caso, ainda aqui não aconteceu não, mas vai ter casos que vai ser preciso nós chamar a igreja, assim, assim, testemunhas aqui, tudo. Por quê? Porque tem pessoas que depois, acontece uma coisa, ela faz algo, e ela sai da igreja e fica semeando contenda para tirar os irmãos. Por quê? Porque a igreja não soube verdadeiramente o que tinha acontecido. Aí ela sozinha de lá vai começar a dizer, o pastor fez isso, ó, o irmão fez aquilo. Aí é fácil. Eu quero ver estar na frente da igreja, do pastor e das testemunhas, dizer o que foi e o que não foi. Por isso que é preciso muitas vezes assim, está acontecendo assim. Porque quando vem semear um pensamento contrário, diz assim, não, diante de testemunhos, todos sabem como foi a história. A história foi assim, foi contado na igreja, lá tem mesmo de testemunha. Sabe por quê? Para aquela pessoa não semear algo na vida de qualquer irmão e dizer que foi de outra forma. Se em alguns casos, é dificilmente acontecer um caso como esse, mas se for necessário tem que falar. Igreja, vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Ele mandou ensinar, lá no Velho Testamento ele dizia a mesma coisa, que se ele ouvisse, se servisse a ele, ele ia tirar a enfermidade. Então sempre que Deus promete, antes ele cobra. Por quê? Porque se você não cumpre, também ele não é obrigado a cumprir. Se você não cumpre com o seu contrato, Deus não vai cumprir com o dele. Agora Deus é longano, Deus é misericordioso, Deus ele pode curar uma pessoa não crente, Deus pode dar um sinal, mas para vir a maior abastança que a Bíblia fala, a bênção completa, é preciso ter uma aliança firme com Deus. Até para nós que já somos crentes há muitos anos. Vamos louvar o Senhor? Se alguém tem aliança quebrada com Deus, hoje é teu dia. De renovar aí. Senhor, eu te apresento aquilo que eu estou andando fazendo. E a partir de hoje eu não vou fazer mais. Interessante que no Velho Testamento, Jesus ele promete, ele diz assim, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Não é verdade? É semelhantemente o que ele está dizendo assim, as portas do inferno não vai prevalecer a igreja. É interessante que lá no Velho Testamento ele vai ensinar que Deus dá ordem aos anjos ao respeito da gente. Ele vai dizer que você é a menina dos olhos dele. Aqui ele vai dizer que é contra a igreja. Sempre, irmãos, com as coisas que estão dando errado nas nossas vidas, se é uma coisa com frequência, tem que ter alguma coisa. E eu digo uma coisa a você, muitas vezes você sabe, mas você não leva em conta. Eu estou ensinando você a ser abençoado. Pastor Ivan, você está obrigando a obedecer a Deus? Não. Deus não obriga. Nem Ele obriga você a obedecer a Ele. Eu estou falando a forma correta de você dizer assim, eu estou vendo o resultado de vida na minha vida. Fica de pé nessa noite. Coloca um louvor aí. Nós vamos ouvir um louvor, igreja. E eu vou orar por vocês. Eu quero ajudar vocês em oração. A maior bênção que vocês precisam está em uma aliança com Deus. Mantenha-se firme nos ensinamentos de Jesus Cristo. Você que ainda não fez essa aliança com Cristo, com a palavra dele, faz hoje. Desfruta hoje dessa aliança. Diga, a partir de hoje eu também quero ter uma... Crer, você já acredita. Só em você já acreditar em Jesus e em Deus já é uma boa, né? Mas agora você precisa fazer uma aliança com a palavra. Um pacto com Ele. Então hoje é o teu dia também. Colocou um louvor aí? Colocou um louvor para nós louvar? Aleluias. Fecha teus olhos. Fica orando. Fica falando com Deus. Apresenta a tua vida a Deus.
Eu creio que Deus ainda vai levantar um povo nessa terra. Mas um povo cheio de poder de verdade. Um povo de uma aliança, de bons frutos. Porque Deus entregou o reino dele àqueles que produzem frutos. É o que a Bíblia diz. Vamos descer a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro nessa noite. Quem crê que ele está presente aqui? Se você cumprir com a aliança que Cristo te pede, Ele vai cumprir com a dele. Aleluia!